Deus seja louvado. Título desta mensagem: o autor da palavra. Quero nessa mensagem falar algo a fim de entendermos o significado da palavra e sua autoridade. É a palavra autor. Veja, então, que a autoridade de qualquer trabalho é a autoridade do autor. Ou seja, o autor é quem dá autoridade sobre aquilo que ele produziu. Então precisamos saber quem é o autor da Bíblia. Quem é o autor da Escritura? E a Bíblia claramente responde essa pergunta em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se você quer ser completo e estar totalmente equipado para toda boa obra, a fonte é a Escritura. Paulo diz que toda Escritura é dada por inspiração de Deus. E a palavra grega quer dizer respirada por Deus. E a palavra assoprar, ou assopro, ou a palavra espírito é idêntica, que significa de que toda escritura é inspirada pelo Espírito de Deus. Ou seja, a autoridade por trás da escritura é a autoridade do Espírito Santo. Ele é, ultimamente, então, o autor. Importante é que ele usa diferentes canais, diferentes instrumentos, mas atrás de tudo está a autoridade do Espírito Santo, ele que é Deus. Então, quando confrontamos as Escrituras, estamos confrontando a autoridade do próprio Deus. E precisamos saber que toda a Escritura é inspirada, não apenas alguns livros. Alguém pode pensar que apenas algumas passagens são inspiradas e não consideram outras autoridades. Mas não está de acordo com a Escritura, porque o próprio Espírito Santo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa, e não podemos deixar de parte ou de lado nenhum livro. E se você quer estar equipado, tem que estar equipado com toda a Escritura. Isso pode levar anos, mas é progressivo. Você pode mover de graça, em força, em meditar, estudar e aplicar a palavra de Deus. E lembre-se que Jesus disse, ele ficando em seu fundamento, é ouvir e fazer a palavra de Deus. Não apenas ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Então, aquilo que significa a interpretação da Escritura, há apenas um intérprete autorizado, e esse é o autor. E se você quer saber o que a palavra quer dizer, fale com o autor, pergunte a ele. Ele é o único que é autorizado para interpretar as Escrituras. Pedro diz na segunda carta, no capítulo 1, verso 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma pessoa, um indivíduo, pode dizer, eu sei o que isso significa. Não está autorizado, porque é o Espírito Santo. Então ele diz, porque a profecia nunca foi produzida
por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro está repetindo o que Paulo falou. A autoridade atrás da Escritura, a fonte da inspiração é o Espírito Santo. Agora você pode questionar, mas tem homens que escreveram a Bíblia e em muitos casos foram fracos e falíveis. E a Bíblia até fala dos seus pecados. Eu penso de que é uma marca da precisão da Bíblia, que fala acerca dos pecados dos homens que a escreveram. Muitas pessoas talvez esconderiam seus pecados para não expondo, apresentar-se como santos, sem pecado ou infalíveis. Tenha certeza disso, nenhum autor da Bíblia faz isso. Até Davi, que foi o autor de maior parte dos salmos, ele cometeu e escreveu acerca dos seus graves pecados, para que todos possam ver e saber. Então, como é que a Bíblia pode ser infalível se as pessoas que a escreveram foram falíveis? E há uma resposta linda para isso no livro do Salmo, que diz no capítulo 12, no Salmo 12, versículo 6, apenas um versículo: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. E isso é uma fotografia como as pessoas purificam o metal. Eles construíam um forno de barro, põe o fogo e depois o metal para ser purificado. Então, você tem 3 coisas nessa fotografia. Você tem o forno de barro, que é o instrumento humano, apenas barro. Você tem o fogo, que representa o Espírito Santo, que purifica a prata, que é a mensagem. Então, aí nos mostra que homens falíveis podem ser canais para produzir a inspiração do autor com autoridade. A palavra de Deus, vamos repetir mais uma vez: o barro é o homem, o fogo é o Espírito Santo, a prata purificada 7 vezes, absolutamente pura, é a palavra de Deus, a mensagem. E o número 7 na Bíblia nos liga 2 coisas: o Espírito Santo e a perfeição. E a perfeição é pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, mesmo que tenha vindo por homens pecadores, falíveis, foi purificada 7 vezes pelo fogo do Espírito Santo e é totalmente confiável. Agora precisamos considerar a atitude do próprio Jesus para com a Bíblia, porque para nós que somos seus discípulos, ele é o compasso. E como ele se relaciona com a Bíblia, que olhamos para as Escrituras nesta tarde ou nesta noite, vamos ver o que diz João, capítulo 10, versículo 35. É um contexto com os líderes judeus, em uma discussão com eles, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Jesus fala com a Bíblia e da Bíblia e dá 2 títulos dos quais seus seguidores usaram: a palavra de Deus e as Escrituras. Quando diz a Bíblia é a palavra de Deus, significa que vem de Deus, não veio do homem, mas veio dos céus de Deus. Quando diz a Escritura, significa aquilo que foi gravado, escrito. Deus falou muitas coisas que não foram escritas, mas aquelas que foram escritas na Bíblia foram escritas
para o nosso bem. Contém ali as coisas que nós precisamos saber para a nossa salvação. Então essa foi a atitude de Jesus ali naquela oração que olhamos, e seria bom nós falarmos mais uma vez. A Escritura não pode ser anulada. Nada pode repor ou falar acima daquilo que foi escrito aqui. A Escritura não pode ser anulada. E eu quero convidar você mais uma vez a repetir essa palavra comigo. A Escritura não pode ser anulada. E Deus vai te tomar por essas palavras e que você aceite autoridade em todas as áreas da tua vida. Agora vamos olhar como Jesus põe o princípio. Vejamos Mateus capítulo 4, aquilo que aconteceu no deserto, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E depois que Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, quando ele saiu da água, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e falou algo acerca dele. Ou seja, o Espírito Santo ficou sobre ele. O Espírito Santo desceu também sobre nós, mas não ficou em muitos de nós, porque dissemos ou fizemos coisas erradas. Mas Jesus nunca falou nada de errado que viesse entristecer ou ser retirado aquela pomba para voar para longe dele. Então uma voz vinda do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora podemos pensar de que Jesus vai ter um tempo fácil, porque ele tinha apoio de tanto o Pai quanto o Espírito Santo e também do profeta João Batista, mas não é assim. É a próxima coisa que acontece. Ele se encontra no deserto, jejuando por 40 dias e sendo tentado por Satanás. Então, por favor, não imagine que Deus esteja com a benção dele sempre fazendo a sua vida fácil, porque na realidade, em certo sentido, faz a vida mais difícil, porque Satanás vai se opor muito mais contra aqueles que Deus ungiu. E no Evangelho de Lucas, diz que Jesus foi dirigido pelo Espírito ao deserto para que no final dos 40 dias ele pudesse sair no poder do Espírito Santo. E isso são duas coisas diferentes. Uma coisa é ser dirigido pelo Espírito e outra coisa é ser movido e operar do Espírito. E Jesus não fez isso até que ele teve o seu conflito com Satanás e venceu. E isso é para cada um de nós. Cada um de nós temos de vencer a tentação e oposição para que possamos mover no poder do Espírito Santo. Agora o tentador, em Mateus 4, a primeira coisa que ele fez foi tentar por dúvida. E isso é sempre o que acontece com cada um de nós, com Satanás. Ele não nos faz imediatamente negar a palavra. Ele nos põe perguntas. Isso acontece muitas vezes na história da igreja. E ele nunca usa outra tática, mas parece que sempre funciona. Mas não deixe que isso funcione com você. Aí, a primeira coisa que Satanás fez com Jesus, no capítulo 4, veio ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ora, Deus tinha acabado de falar com ele: este é o meu filho amado. Mas Satanás agora desafia para que ele duvide da palavra de Deus. Se tu fores, então faça alguma coisa, faça que essas pedras se tornem pão. Mas Jesus respondeu: está escrito,
o homem não viverá somente de pão. Incidentalmente, e interessante é de que as 3 respostas de Jesus foi tirada do livro de Deuteronômio. E é interessante de que nem Jesus, nem o diabo questionaram a autoridade do livro de Deuteronômio. Então, por que você deveria gastar tempo fazendo isso? Então, foi com Jesus, foi como Jesus atuou com a tentação. Isso é muito importante. Ele trabalhou com a tentação de uma perspectiva da palavra escrita de Deus. Está escrito: nunca pense de que você é mais inteligente para tratar com o diabo. Ele é mais inteligente do que você. Ele usa, e o seu trabalho é tentar convencer, e o seu argumento não vai fazer nada contra ele. Tenha a palavra. Jesus, quando foi tentado, ele disse: está escrito. Está escrito. Então, quando Jesus ele diz para Satanás a palavra escrito, ele mudou de assunto, ou seja, ele não tinha resposta para a palavra. Então, não seja tentado em tentar sobrepor a Satanás ou tentar convencê-lo com a sua filosofia ou com a sua teologia. Você não vai, glória a Deus, convencer Satanás. Jesus simplesmente responde com a palavra. Jesus, ele não fez o erro de Eva. Se você for ao início da história humana, em Gênesis capítulo 3, nos primeiros versos, diz que a serpente era mais astuta, ou seja, o diabo em corpo, mais astuta que as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta diz a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E que ele tentou fazer dúvida. Exato. Quando você tem dúvida, o próximo passo é não crer. Depois, desobediência. Lembre-se disso, você não brinca com a dúvida. Então, Eva fez o erro de pensar que ela poderia encontrar o diabo no mesmo nível e deu a resposta: não, Deus disse que não deveríamos comer da árvore do meio do jardim. Se comermos, vamos morrer. E aí o diabo notou a resposta. Então, a serpente disse: não, você não vai morrer. E aí é aí onde ele vem. Ele chega, perguntando, mas depois ele vai para a dúvida. E se você não estiver preparado com a palavra, você vai ser enganado. Siga no compasso, porque a Escritura é autoridade, é a palavra de Deus. Aceite-a, viva com a palavra. Pergunte o diabo isso, ele não pode responder à palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 17 diz Paulo, de que a palavra do Espírito é a espada. Aí então 2 palavras gregas, uma é longo e a outra é rema. Logos é o conselho eterno e rema é a palavra falada de Deus, e essa é a palavra usada em Efésios capítulo 6, versículo 17, que tomando a espada do Espírito, que é rama, a palavra falada de Deus, e quando você se encontra com o diabo, você tem de se encontrar falando a palavra. A Bíblia não te vai proteger simplesmente por estar na sua prateleira ou talvez ao lado da tua cama. Ela só vai funcionar se você falar ela, ou seja, você tem que pôr na sua boca e falar a palavra. Então ela se torna numa espada pontiaguda, onde o diabo recua. Agora vamos ver
o que Jesus falou sobre a autoridade da palavra de Deus escrita. E Jesus disse em Mateus 5, 17 e 18, não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Isso é o que os judeus chamavam de Antigo Testamento, a lei e os profetas. Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, e nem abrogar, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso indica claramente que Jesus reconhece a absoluta autoridade da palavra escrita de Deus. Ele não estava falando na palavra falada, porque a letra J, etil, apenas se aplica àquilo que está escrito. Então Jesus absolutamente apoia a autoridade total da palavra e o que foi dito e escrito por Deus a vocês. A Escritura nunca está fora de tempo ou de data, nunca é apenas algo que foi escrito acerca do humano, mas é acerca de Deus. E mesmo que tenha sido escrita há 3.000 anos atrás, ainda é Deus falando a você hoje. Esta é a autoridade da Escritura, como Jesus entendia. Então, precisamos considerar também a vida de Jesus cumprindo a Escritura. E se você for para o Novo Testamento e encontrar 18 lugares diferentes que diz alguma coisa acerca de Jesus, é para que a Escritura seja cumprida. Ou seja, não é apenas meramente que ele crê na Escritura, mas cumprir a Escritura, obedecendo a Escritura. A sua vida completa era o trabalho da Escritura. Você pode tomar aspectos diferentes da vida, mas vamos falar do seu nascimento, da sua vida humana, da sua morte e da sua ressurreição. Acerca dessas coisas, as Escrituras falam. Glória a Deus, de que cumpriu-se, e para o cumprimento da Escritura, Jesus em nenhum momento deixou de apontar a Escritura. Agora vamos ao Novo Testamento. Qual é a autoridade atrás do Novo Testamento? Você poderá ficar surpreso em aprender. Vamos olhar duas passagens que Jesus falou aos seus discípulos em João capítulo 14, versos 25 e 26. Ele diz: tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Aconselhador, Ajudador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a autoridade atrás das Escrituras, dos apóstolos, é a autoridade do Espírito Santo. E Jesus disse que ele faria duas coisas. Aquilo que eu não ajudar, ele vai ensinar. Aquilo que ele ajudará e vos fará lembrar. Então, a inscrição dos evangelhos não depende da mente humana, mas do Espírito Santo. E depois, em João capítulo 16, versos 12 e 14, está aí a mesma coisa. Jesus disse aos seus discípulos: ainda tenho muito de vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele enfatizava e ele enfatiza no Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si próprio,
mas tudo o que você ouvir dele, faça. Então Jesus mais uma vez disse de que todo o ensino que você receber virá pelo Espírito Santo. Então ele diz, ele não falará de si próprio, mas tudo o que você ouvir dele fará. Ele me glorificará, pegará aquilo que é meu e vos declarará. Glória a Deus. Então, nesse ponto, tem outra coisa muito importante da marca do Espírito Santo. Ele sempre glorifica Jesus Cristo. E se você for confrontado com manifestações espirituais que não glorificam Jesus, ou seja, que dão glória ao homem, ou a alguma instituição, ou em outra direção, então esteja certo de que não é o Espírito Santo, porque o ministério supremo do Espírito Santo é revelar e glorificar Jesus Cristo. Agora vamos a um importante tema que é a natureza da palavra de Deus. Isso é muito, muito interessante. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, temos aí uma análise da natureza da palavra de Deus, que diz o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada. Note aí, mais uma vez, a espada como exemplo, e que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra não é morta, não é apenas uma marca de o preto no branco, num papel branco, não são apenas sonhos de um pregador. Ela é viva, está viva, e aonde ela vai, ela traz vida. A palavra de Deus é viva e poderosa. Graças a Deus pelo seu poder. É mais poderosa do que as mentiras de Satanás. A palavra de Deus é a resposta para todas as perguntas. Que Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.